E aí, tudo bem com você? Bem-vindo à minha série. Você está em 2 dedinhos de missão. Eu sou Alexandre Aquino e nós vamos estudar um pouquinho sobre povos não alcançados ou povos não evangelizados, né? Eu vou colocar na tela aí para você e você acompanha comigo aí a nossa aula, tá bom? Pronto, beleza, vamos lá. Então, nós temos no Brasil pelo menos 8 povos não evangelizados, ou são povos que são esquecidos pela grande maioria dos cristãos, dos evangélicos, e nós somos responsáveis por esse erro. Portanto, se liga aqui comigo, rapidão, vamos refletir nesses 8 povos não evangelizados, não alcançados e esquecidos aqui no Brasil, tá bom? Então vamos para o primeiro, são os muito ricos ou muito pobres. Então em alguns estados brasileiros há 3 vezes menos evangélicos entre os mais ricos e os mais pobres do que nos demais níveis socioeconômicos. Então o cristianismo aqui no Brasil está crescendo muito na classe C, um pouco na classe B e na classe D, mas a classe A e as demais classes são completamente esquecidas, talvez por falta de preparo ou também por falta de interesse. Então nós estamos pregando o evangelho justamente para só um tipo de pessoa, né? Para um nível de pessoa que é da classe C, é a grande maioria daqueles que se entregam o coração a Jesus Cristo, né? Agora, o segundo povo é justamente os ciganos. Os ciganos. E nós temos no Brasil quase 1 milhão de ciganos. Vocês ouviram bem aí? 1 milhão de ciganos. Dentre aqueles que são nômades e seminômades. Apenas 1.000 deles se declaram seguidores de Jesus Cristo. Portanto, amigos, há uma negligência absurda da nossa parte na evangelização deles, né, de apresentar Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Né? Então, 1 milhão de ciganos no Brasil e apenas 1.000 deles são seguidores de Cristo Jesus. O outro povo bem esquecido no Brasil são os ribeirinhos. Quando você fala de ribeirinhos, obviamente que você se lembra da região amazônica, nos estados do norte do Brasil. Nós temos por volta de 35 mil comunidades ribeirinhas. E dessas 35 mil comunidades, 10 mil não foram alcançadas. Então, ao longo daqueles rios, afluentes, comunidades que são formadas naquela região, ou naquelas regiões, são esquecidas, não evangelizadas, e existe um trabalho muito grande para ser feito entre essas pessoas. O próximo povo não alcançado, os quilombolas. Para quem não sabe quem são os quilombolas, eles se estabeleceram no Brasil por volta de 200 anos aí, e eles são afrodescendentes, fixaram moradias no Brasil. E vocês conhecem bem as circunstâncias, né, que como o Brasil funcionava há 200 anos no passado. E no Brasil, por volta de 5 mil comunidades quilombolas. 3.400 são oficialmente catalogadas e quase a metade desse número de 5 mil comunidades não possui uma igreja cristã. Ou seja, eles não têm acesso a Cristo e a palavra como nós temos com muita facilidade. Portanto, está sendo sinalizado aqui um ponto importante em relação aos quilombolas também, né? Outro povo bem esquecido são os sertanejos. 6 mil assentamentos no sertão do Brasil sem a presença de uma igreja cristã. Talvez devido à escassez de água, de alimentação, uma região difícil acesso, não tem muito conforto. Talvez o cristianismo, a igreja evangélica está se esquecendo dessa localidade, talvez por causa disso, mas a Bíblia diz em Mateus 24, versículo 14, que o evangelho tem que ser pregado a todo mundo, a todas as nações. Então, Cristo mandou a gente fazer isso. Outro povo são os índios. Nós temos 800 mil indígenas no Brasil. Eles são subdivididos em 340 etnias. Dentre elas, 117 desses grupos não conhecem a Jesus Cristo. Nós não estamos falando aqui de ter que mudar a cultura de um grupo étnico. Não, nada disso. Não estamos falando de mudar a cultura, mas sim de apresentar a Cristo e a sua palavra como aquele que salva e aquele que provoca a redenção na vida de qualquer ser humano, independente qual seja a sua
classe social, sua etnia, sua língua, seu país, sua nação, né? E continuando aqui, nós temos os surdos. Nós temos 9 milhões de surdos no Brasil, ou pessoas com dificuldades ou limitações de comunicação. Menos de 1% se declara discípulo de Cristo Jesus. Então, imagine, se fosse 10% daria 900 mil. Mas nós temos menos de 1% se declara ser um discípulo de Cristo Jesus. Então, é um número altíssimo de pessoas que estão sendo esquecidas e nós deveríamos pregar o evangelho para elas também. Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia preparou aí o pastor Douglas. O pastor Douglas é o primeiro pastor adventista do Sétimo Dia que tem um ministério lindíssimo voltado para surdos, né, e mudos, e o evangelho é comunicado em Libras. Eu vou deixar na descrição aqui do meu vídeo o vídeo, né, um link que dá acesso ao conhecimento do ministério e do trabalho do pastor Douglas em relação aos surdos e mudos no Brasil, tá bom? Então, nós temos aí todos esses grupos que são esquecidos e, finalmente, os imigrantes. Há mais de 100 países representados no Brasil. São aproximadamente 750 mil imigrantes, segundo a Polícia Federal. Desses 750 mil imigrantes, 11 mil são refugiados por motivos de perseguição religiosa, política, crises humanitárias. E dentre esses países que eu mencionei para vocês, são 100 países, né? 27 são sem liberdade religiosa, mas eles estão muito bem representados no Brasil, especialmente ali em Foz do Iguaçu, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e também São Luís. São Luís tem uma comunidade de chineses enorme, então nós precisamos focar neles também, apresentar a Cristo, o Evangelho, montar estratégias e principalmente fazer o quê? Orar. Orar para que Deus nos use para alcançar essas pessoas para a honra e glória do Senhor. Portanto, amigos, são 8 grupos que são esquecidos no Brasil e Deus está chamando você, está me chamando também para fazer alguma coisa. E se você aceitou esse chamado, ore, se prepare, se planeje e executa para a honra e glória do Senhor. Um forte abraço, Deus abençoe a todos. Tchau.